Ano, bom dia a todos meus pequenos, acordando aí. Se for tarde, boa tarde, que você tem hora para assistir a aula mesmo, você assiste à tarde, né, também. Então, gente, é o seguinte, continuando o nosso assunto, aí na página 138, né, a gente vai concluir a parte do Carlos Magno e na próxima aula a gente vai fazer mais sobre o Império Bizantino, que não vai falar ainda hoje, né? E futuramente responder as páginas com vocês e seguinte, aí a gente vai revisando o assunto, tá bom? Então é o seguinte, o Carlos Magno, ele foi um imperador, né? Carlos Magno, que muitas vezes ele acaba, digamos, pagando a seus subordinados com benefício. Esse benefício eram riquezas, e a riqueza mais importante daquela época ali, estamos aí começando a Idade Média, a riqueza mais importante eram as terras. Era comum pagar alguém com isenção de impostos, era comum pagar uma pessoa pelo serviço com armas, com cavalos, com mantimentos, com alimentação. Era comum pagar com tudo isso, né? Com roupas, tecido, enfim. Porque moedas eles usavam pouco também, porque nos impérios medievais, vamos dizer assim, a moeda era pouco utilizada. Mas também eram pagos com terras, quando era um serviço muito importante, como a defesa numa guerra, numa batalha, enfim. A pessoa ganhava tanta confiança que recebia terras de seu senhor. No caso aqui, o senhor, nesse benefício, passava a ser chamado de suzerano, né? E o cara que recebia as terras, ele passava a ser chamado de vassalo. Tá bom? Então, o suzerano era o que ia doar o benefício, ia pagar com o benefício, e o vassalo é o que recebia o benefício. Muito bem, aqui havia um ritual, uma festa grande aí, como ritual para entregar o benefício aos vassalos que foram muito importantes nas batalhas, e esse vassalo também deveria jurar obediência ao seu suzerano, ao seu senhor, né? Essa obediência deveria ser, digamos, jurada ali no meio de todo mundo, juramentada, jurada, enfim. E inclusive com a participação da Igreja Católica, que era a grande aliada dos povos francos, como nós já vimos isso aí, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês quem eram os suzeranos, eram simplesmente os poderosos, nobres poderosos, que doavam benefícios, né? E os vassalos eram também os cavaleiros, guerreiros, os caras que recebiam esse benefício, tá bom? Eles recebiam esse benefício. Depois eles juravam fidelidade, juravam proteger o seu suzerano, tá bom? Só que com o tempo esses vassalos se fecharam em grandes condomínios ou pequenos condomínios, a gente chama de castelos ou palacetes, né? Tá bom? Tinham castelos que eram enormes, já tinham castelos que eram pequenos, com uma ponte levadiça ali ao redor de um riacho, para dificultar a invasão de povos que vinham de outras regiões. É isso? Então é o seguinte, quando Carlos Magno ele veio a falecer, ele morreu, né? Carlos Magno morreu e deixou aí um monte de herdeiros. O filho do Carlos Magno, que era chamado também de Luís o Piedoso, antigamente o pessoal tinha uns apelidos, né? Luís o Piedoso, Carlos o Calvo, Pepino o Breve, né? Esse aqui, por exemplo, o filho do Carlos Magno, chamava Luís o Piedoso. Ele não tinha tanta habilidade para governar o reino como o pai dele tinha habilidade. Ele não tinha tanto interesse também. Ele era uma pessoa que não estava muito aí para as coisas. Ele acabou
governando com uma relativa paz, mas enfim, não teve grande representação, grande movimento de Luís o Piedoso, não. Mas os filhos dele, os netos de Carlos Magnus, que eram quem? Carlos o Calvo, o nome dos caras, né? O nome do outro era Lotário, né? E o nome do outro era Luís o Germânico. Luís o Germânico. Eram os nomes dos netos de Carlos Magno, filhos de Luís o Piedoso. Eita nossa, piedoso, né? Então o que é que acontece? Esses três soberanos acabaram brigando pelas terras, acabaram brigando pelo reino. E o reino de Carlos Magno, que ele construiu com muito sacrifício, luta e guerras, né, foi sendo dividido, né, entre essas pessoas aí. E dessa maneira que vocês podem perceber, a Europa todinha, tudo isso aqui, gente, é a Europa. Do lado de cima aqui ficavam os reinos saxões, que não haviam sido invadidos pelos francos, né? É onde hoje fica a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda, tá bom? Esses países aí, que é a chamada Grã-Bretanha, Reino Unido da Grã-Bretanha, que essa parte não foi tomada por eles não. Eles ficaram só com essa parte continental aqui, ó, aqui, ó, Europa continental. Aqui são os estados do Papa, né? Aqui hoje é um país chamado Itália, dessa botazinha. Antigamente eram os estados do Papa, vocês podem perceber aqui que eu coloquei ele destacado. E esse aqui foi o reino de Carlos o Calvo, o reino de Lotário e o reino de Luís o Germânico. Temos aqui três divisões que mais tarde só fez mais confusão, né? Porque os descendentes desse pessoal aqui, os descendentes deles acabaram dividindo esse reino em dois. Do lado de cá ficava a França, né? A França, todinha a França. E do lado de cá ficava o Sacro Império Germânico, né? Sacro Império Germânico. Sacro quer dizer sagrado, viu, gente? Então dá para entender que é um império cristão também. E é um império sagrado, né? Um império cristão. Então aqui os estados do Papa, a França ocidental aqui, o Ocidente é para cá, o Oriente é para lá, tá bom? Isso aqui é o Sacro Império Romano Germânico, Sacro Império Germânico. E vamos ver agora, isso aqui é a Europa todinha. Aqui é a história da Europa. A história da Europa estava sendo desenvolvida, sendo produzida por essa família de francos, que aos poucos foram dando lugar aos reis indolentes, os reis indolentes ao Império Carolíngio, né? E Carlos Magno teve o filho Luís o Piedoso. O Luís o Piedoso não soube organizar o reino e acabou deixando uma briga para seus três filhos, que dividiram o reino em três. E esse reino, com o fim desses filhos, desaparecimento desses três filhos aqui, três netos de Carlos Magno, o reino foi dividido em dois e entregue a seus descendentes, a França de um lado e o Sacro Império Germânico do outro. Dentro do Sacro Império Germânico era um monte de reinozinhos separados. Um monte de reinos separados. Aqui também desse lado do mesmo jeito. Um monte de reinos separadinhos aqui, ó. Ninguém estava mínima pro vizinho, ninguém estava nem se interessando em nada. Lugares bem distantes aí também, né? E todos organizados, fechados. Todos organizados e fechados. Ninguém entrava e ninguém saía. Tá bom? Ao redor desses reinos independentes, tinha a floresta, tinha os campos de cultivo, tinha as roças, né? Tinha os riachos ali próximo, ali, escolhiam lugares que tinham um riacho próximo, né? E ficava ali as muralhas para se proteger em caso de algum ataque. O pessoal vivia com medo o tempo todo. Ali do lado tinha uma igrejazinha, uma catedralzinha, e o nome de tudo isso aqui é feudo. A gente futuramente vai estudar com mais detalhes.
o funcionamento de um feudo e como é que o pessoal vivia lá dentro desses feudos. Tá bom? Muito bem, aí fora isso, o que mais nós temos? Nós temos o chamado Império Bizantino, né? Temos o Império Bizantino, que está bem aí na página, deixa eu ver, 139. Ok, muito bem. O Império Bizantino é essa parte oriental, né? Essa parte oriental do Império Romano, onde a capital era Constantinopla, tá bom? Chamada também de Bizâncio, por isso que chama de Império Bizantino, tá bom? E Constantinopla hoje é uma cidade da Turquia. O nome da cidade é Istambul, na Turquia, tá bom? Que ela foi tomada pelos turcos, certo? Constantinopla foi saqueada e tomada, invadida pelos turcos. E os turcos mudaram o nome para Istambul. E Istambul é hoje a capital do país chamado Turquia. Tá bom, gente? Pois é, antigamente isso era o Império Bizantino. Vamos entender um pouquinho do Império Bizantino. Lembrando que o Império Romano foi dividido em dois. Tá bom? Houve uma divisão em duas partes. Uma ficou no ocidente, que foi essa parte todinha aqui tomada pelos filhos dos netos do Carlos Magno. Essa aqui é o antigo Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente é essa parte que a gente está fazendo aqui agora, né? Aqui é chamado Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. Ótimo! A capital desse Império Romano do Oriente é uma cidade chamada Constantinopla, também conhecida como Bizâncio. Os gregos chamavam Bizâncio ou Bizântio, né? Só que Bizâncio foi tomada futuramente. Se a gente vê futuramente, então olha só. Também é cristão, só que o cristianismo deles era diferente do cristianismo lá do Ocidente. O Ocidente tinha acabado, o Império Romano daqui tinha sido destruído. O Império Romano daqui continuou, não é? Viu como é grande a história do Império Romano? Pois é, aqui no Oriente, essa parte aqui, ó, essa parte da nossa direita, a gente chama de Oriente, tá bom? E essa parte da nossa esquerda, nós chamamos de Ocidente. Somos ocidentais porque ficamos desse lado de cá. O pessoal é oriental porque mora do lado de lá. Aqui do lado deles ficava também um país muito grande chamado China. A China fica no Oriente, ó, né? O Japão aqui do lado de cá. As Coreias do lado de cá. Bom, Singapura do lado de cá. Enfim, aqui são os países orientais. Aqui é o país, a Turquia, a Rússia pega dois pedaços ao mesmo tempo. A grande Rússia ficava mais ou menos aqui. A Rússia pegava uma parte do Ocidente e a Rússia pegava uma parte do Oriente. Ela pertencia a dois continentes ao mesmo tempo. Ela pertencia à Europa e ela pertencia também à Ásia. Tá bom? Aliás, ainda hoje pertence, né? Não acabou o mundo não foi dividido como quebra-cabeça, não. Ainda hoje ela pertence à Europa e à Ásia também, ao mesmo tempo. Eita, a Rússia é grande danada. Pois é. O Império Romano do Oriente, como eu falei para vocês, o cristianismo deles era diferente do cristianismo daqui. A igreja foi dividida em dois pedacinhos, né? O Teodósio, que era o imperador romano antigamente, Teodósio, ele pegou e dividiu o Império Romano em dois, né? Como nós podemos perceber. Só que ele também dividiu a religião cristã em duas. De um lado, o capital lá em Roma, lá nos estados do Papa,
A capital ficou sendo Roma. A capital ficou sendo Roma do catolicismo, né? Ou seja, aqui os cristãos foram chamados de católicos apostólicos romanos, tá bom? E a igreja do Oriente, aqui de Bizâncio, segundo Teodósio, foi chamada de Igreja Cristã Ortodoxa. Beleza? Ainda hoje tem ortodoxos na Rússia. A Rússia adotou o ortodoxismo, né? Ortodoxia como sua religião cristã. Em resumo, aqui é Papai Noel. Em resumo, aqui é Papai Gelado. Eita, mas os nomes mudam um pouquinho, né? Pois é, a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Próxima aula a gente fala sobre esse Império Romano do Oriente. Belezinha? Então tchau, fiquem na paz, fiquem com Deus, se cuidem, meu sexto ano. Tchau.